O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Relações internacionais, espionagem, tecnologias, Wikileaks, Snowden. Esses nomes todos povoaram o ano de 2013 e provavelmente adentrarão a partir de agora, em 2014, no nosso cotidiano, nas nossas falas. E para dar conta dessas discussões que, vamos ver, são bem interessantes e afetam a todos de forma direta ou indireta, nós temos no dia de hoje o Luiz Albuquerque, que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mestrado em Análise Econômica do Direito pela Universidade de Utrecht, na Holanda, e é doutorando em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas. Atualmente ele é professor do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente está começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Bom, Luiz, muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos pensar, lembrando aqui para o nosso ouvinte, necessariamente ele não é obrigado a ficar antenado com o noticiário sobre relações internacionais, espionagens e tal. E eu queria, e você sem dúvida é o nosso grande especialista aqui na UFOP. Não, estou sendo sincero, a gente já se conhece porque trabalhamos no mesmo prédio, então a gente se esbarra de vez em quando. E eu queria que você começasse a explicar paulatinamente, pouco a pouco, como é que é isso? O que é espionagem? Como é que relações internacionais... Toda relação internacional obrigatoriamente vai estar envolvida algum grau de... Tem nela algum grau de espionagem? Como é que funciona isso? Esse tema é interessante, Marcelo, porque ele acaba envolvendo diversos aspectos da vida da gente de formas que a gente nem imagina. Primeiro eu queria cumprimentar os ouvintes da Rádio FOP FM, né, e dizer que a universidade é um espaço qualificado para a gente fazer um debate mais profundo sobre esse tipo de assunto. Eu acho que a gente pode começar a nossa análise pela seguinte constatação. Existem uma série de tecnologias e uma série de processos econômicos que fazem com que os países tenham uma integração cada vez maior no âmbito econômico, político, jurídico, cultural. Os mercados são bastante transnacionalizados e a interdependência que existe entre os diversos países acaba fazendo com que o que acontece em um país afete muito outro país. Essa é a chamada interdependência complexa. E nesse tipo de ambiente, os governos têm muito interesse em saber o que está acontecendo nos outros países, porque o que acontece nos outros nos afeta também. E é nesse contexto em que nós vamos ter uma série de iniciativas governamentais e também particulares, corporativas, no sentido de obter informações sobre o que acontece do ponto de vista dos governos, dos outros países, das empresas, no setor técnico, tecnológico. E a espionagem vai ser um elemento que faz parte do cotidiano. Não precisamos pensar em nada muito romântico como James Bond ou qualquer coisa assim. Mas Mata-Hari existe. Mas a verdade é que existe muita espionagem, ela faz parte do cotidiano, os governos sabem disso, e todos têm um certo nível de investimento nessa área. É claro que alguns países têm recursos econômicos e tecnológicos para poder fazer um controle muito maior sobre as informações. Outros países têm dificuldades estruturais e limitações nesse campo, mas todo mundo tem interesse em saber o que está acontecendo nos outros países. E vivemos um momento tecnológico em que a possibilidade de descobrir questões importantes, estrategicamente sensíveis, está num patamar incrível, né? Nunca foi tão fácil saber tudo, especialmente através da internet, né? Que são tecnologias que têm certos centros, né? É possível monitorar comunicações, é possível monitorar o andamento de uma série de questões que ainda não são públicas, e isso tem a possibilidade de esbarrar em grandes consequências econômicas, né? Consequências políticas, e isso tudo acaba nos afetando. Então, a temática que a gente vai discutir hoje, Marcelo, é uma temática interessante porque ela afeta mesmo aqueles indivíduos que
podem não ter o menor interesse por relações internacionais em si, ou por política internacional em si. Por exemplo, um engenheiro que pensa em trabalhar numa empresa grande, ele pode ser afetado por uma investigação que está sendo feita, que afeta a descoberta de novos recursos naturais, que afeta investimento externo, que afeta decisões governamentais. Quer dizer, isso tudo acaba recaindo sobre a gente de novo. Luiz, olha só, deixa eu ver se eu estou entendendo aqui para tentar organizar a minha cabeça, né? Em primeiro lugar, a afirmação de espionagem, acho que ela existe desde que mundo é mundo. Quer dizer, se a gente for voltar na Grécia, né? Esparta, Atenas, eu vou ter espiões ali, quer dizer, precisavam de ter informação. Só que a espionagem, e aí você está já citando a palavrinha mágica, né? Ela está envolvida o que, historicamente falando? Com a ideia da sustentabilidade de um governo, com um problema bélico, com um problema militar, com um problema da segurança do seu território, etc, etc. Só que aí você também, já nessa sua fala inicial, já chama a atenção para um outro aspecto, quer dizer, o desenvolvimento da tecnologia, ele alça a espionagem a um patamar que ela nunca foi. Eu citei aqui de brincadeira agora há pouco, interrompendo a tua fala, a Mata Hari. A Mata Hari vira fichinha na frente do que é a espionagem hoje em dia. Quer dizer, quando a gente volta, quando a gente pega a tecnologia, então. É possível obter muito mais informação com muito menos esforço. Né? Exatamente, quer dizer, então ela atinge um patamar jamais pensado na história da humanidade. E que, portanto, já não se restringe mais, se eu estou entendendo a tua fala, já não se restringe mais a um problema de segurança do governo, da estabilidade de um país, mas já envolve até por outras características também destacadas por você, de uma economia transnacional. Então ela já não é mais uma espionagem de ordem político-militar, ela já passa a ser uma espionagem econômica. E aí, quer dizer, então ela começa a atingir campos que necessariamente não estavam, digamos assim, previstos lá na época da Grécia, de Roma, né, do Império Romano. Quer dizer, então, e é lógico, evidente, a ausência de ética, me parece, vai cada vez mais tomando espaço aí. Mas isso é uma outra discussão, mas eu devolvo a palavra a você. Então Marcelo, você tem toda a razão. A gente percebe hoje uma interpenetração muito grande entre o que pode ser, por exemplo, interesse estatal, interesse empresarial, interesse corporativo. Isso tudo faz com que não fique muito claro qual que é o limite do que é por exemplo, no contexto de Guerra Fria, você tinha uma espionagem muito clara, né? Qual que era o objetivo do inimigo e aquela coisa toda. Inclusive, talvez o maior mérito da espionagem foi ter roubado os segredos da bomba atômica, né? Os espiões soviéticos conseguiram, esse que talvez seja o segredo mais, né, o que devia ser o mais bem guardado, né? Mas os espiões soviéticos foram capazes de tirar. Vejam o tamanho da consequência que esse ato de espionagem gerou para a política mundial. Né? Um equilíbrio, né? Que talvez não existiria tão cedo, talvez, né? Então veja como isso... E desculpe te interromper, Luiz, só para o ouvinte entender essa tua fala, não ter dúvidas a respeito da tua fala. Na medida em que o outro lado também tinha bomba atômica no período de Guerra Fria, foi a certeza de que a bomba atômica não seria usada. Exatamente. Quer dizer, porque sejamos francos, enquanto apenas um lado tem, como foi ainda no período de guerra, ela foi usada tranquilamente contra o Japão. É isso mesmo. Sem grandes dramas existenciais. Agora, na medida que os lados que estão com uma disputa, né, há um conflito latente ali, os dois têm, então ninguém usa. Pode parecer até meio contraditório, mas é mais estável, é mais seguro, é mais previsível um cenário em que você tem os dois com armas nucleares do que um só, né? Sim, sem isso dúvida. Tem até um estudo na análise teoria dos jogos, e tem um termo técnico para isso que é o Mutual Assured Destruction, né? A certeza da destruição recíproca foi um dos fatores que fez com que a Guerra Fria nunca esquentasse mesmo entre as grandes potências. Agora, hoje a gente tem muita coisa importante também que está em jogo no que se refere à possibilidade de espionagem. Por exemplo, o Brasil está fazendo leilões de exploração de petróleo na camada pré-sal, e esse tipo de informação tem uma importância enorme, né? Quantos bilhões e bilhões de dólares que não vale uma informação sobre onde que tem mais petróleo, né? Onde que o investimento é mais provável, onde que o investimento é mais seguro. Então, no momento em que a gente tem governo fazendo licitação para concessão de exploração de certas áreas,
essa informação ser objeto de espionagem é muito perigoso, né? E a gente tem um certo pessimismo com relação à nossa própria capacidade de esconder esses segredos, porque a gente ainda é muito dependente de estruturas de comunicação, de tecnologia, que são as mesmas dominadas, por exemplo, pelos Estados Unidos, né? Olha que interessante, a gente está falando da União Soviética e a esperteza deles com relação à espionagem. A Rússia adotou uma decisão que pode parecer engraçada, mas é muito esperta. Ela acabou com o uso de sistemas... Acabou não, mas ela reduziu dramaticamente o uso de sistemas integrados à internet nos órgãos de espionagem dela. Então as coisas lá são datilografadas, né, impressas, não tem informação na rede. Quer dizer, para obter aquela informação, alguém vai ter que fisicamente ir lá dentro do prédio, né? E ao contrário do que pode parecer aquele filme Missão Impossível 3, não acho que é tão fácil, né? É mais fácil entrar pelo computador, né? Inclusive tem vários sistemas de um tipo de hacker institucional que você consegue, antes de fazer o ataque militar, você desativa as defesas do país acessando os sistemas informacionais, o que é muito grave, né? Então, não, sem dúvida. Muito vulnerável. Só antes da gente continuar com isso, apenas para que ninguém, de novo, deixar mais claro ainda a tua fala, quando você falou da espionagem a respeito por exemplo, quando há o leilão do pré-sal, né? As pessoas ficam falando, mas qual o problema do petróleo? Bom, o petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia o petróleo irá acabar. Então, na medida em que você encontra novas fontes de petróleo, essas fontes passam a ser tratadas como um bem precioso demais. Então, isso não é uma brincadeira, não estamos falando em alguma coisa que depois eu reciclo e resolvo o problema. Não é não. Então, isso não é uma piada, digamos assim, ou um capricho, né? Mas vamos voltar, Luiz, a essa questão. E aí, só para ilustrar, eu me lembro, você, Luiz, não era nascido, eu não vou dizer que minha idade, mas com certeza eu sou mais velho aqui nessa rádio no dia de hoje, só perco para o nosso diretor-geral de radiojornalismo, mas enfim, esse veio antes da existência, né? Mas a grande questão, me perdoe a brincadeira, o que você citou, eu me lembro de um filme de 1979, 80, alguma coisa assim. Como é que era o nome? Jogos de Guerra. Que o filme era exatamente isso, um computador que fica gerando uma inteligência artificial, então havia um jogo de guerra lá, e só que ele quase, na brincadeira, cria uma guerra atômica mesmo. O principal achou que era um jogo, mas na verdade era um programa que ativava os computadores. Exatamente. Isso, quer dizer, já naquele momento, aquilo naquele momento era uma fantasia, hoje é real, né? Hoje... E naquele jogo, o resultado a aventura é resolvida porque o computador percebe que não tem como ninguém ganhar. Porque eles inculcam no computador o jogo da velha, porque é um jogo que não tem, se todo mundo jogar certo, ninguém vence. Imagina isso. O filme termina, eu me lembro dessa cena, que era uma brincadeira, até a fala eletrônica lá, ele fala, esse jogo não tem vencedor, então acho que não vale a pena jogar, e aí termina o filme. Então, é interessante isso. Mas voltando aqui para a questão. Então, quer dizer, essa espionagem hoje, eu acho que você já chamou a atenção duas vezes aí, ela já não se restringe ao elemento político militar. Exato. Quer dizer, então a espionagem hoje ela estaria mais perigosa, digamos, eticamente falando, na medida que ela já não... Eu acho que sim, porque a gente pensa muito, quando a palavra é espionagem, a gente pensa muito na relação entre estados. E a gente pensa menos, por exemplo, do que aconteceu no contexto do governo dos Estados Unidos, através das suas agências, estarem espionando os próprios cidadãos americanos, as próprias pessoas políticas, pessoas públicas, né? O risco de informações virem a ser utilizadas de modo político, de modo a fazer algum tipo de chantagem, de modo a influenciar em resultados legislativos. Vejam, uma das maiores crises que tivemos no contexto político americano foi a crise de Watergate, né? E o que aconteceu naquele momento foi que gente ligada ao serviço de espionagem do governo americano ficou espionando os adversários políticos. Sim. E isso foi considerado uma coisa gravíssima. Bom, é isso que está acontecendo em uma escala
muito mais abrangente do que a gente poderia imaginar, né, no contexto do Nixon nos anos 70. Esse, então, veja só, a gente falou de espionagem entre governos, entre países, falamos de espionagem em um âmbito corporativo, empresarial, e estamos falando agora em uma espionagem em um outro campo, especialmente a partir do que aconteceu em 11 de setembro. O governo americano conseguiu a legislação necessária para poder monitorar e fiscalizar praticamente tudo que diz respeito à vida privada do cidadão, não só dentro dos Estados Unidos, mas também aquelas pessoas que, apesar de estarem fora da jurisdição americana, utilizam tecnologias que passam por canais de distribuição nos Estados Unidos, como é o caso da internet. Então, veja, a possibilidade de comunicações, por exemplo, entre a presidenta e algum ministro, e isso ter uma repercussão política no contexto eleitoral brasileiro, isso acabar resultando na possibilidade de aliados dos Estados Unidos serem eleitos. Veja, tudo isso acaba influenciando acontecimentos que vão muito além daquilo que a gente imaginaria quando a gente pensa na espionagem, aquela coisa James Bondiana, né? Das ogivas nucleares. Não, a coisa pode ser muito mais simples do que isso, né? E aí, só para o nosso ouvinte entender, vamos pensar no seguinte, né? Eu tenho lá o governo dos Estados Unidos, não me interessa se é Barack Obama ou quem quer que seja, tá? E nesse contexto são todos iguais, né? Exato. Ele foi eleito a partir com uma campanha política, sim, campanha essa financiada por fulano, beltrano e empresas. Aí é que começa o nosso problema. Eu acho. Ora, o que acontece no Brasil, acontece lá. Quer dizer, na medida em que o sujeito ganha a eleição, aquelas dívidas de campanha fazem com que certas empresas, surpreendentemente, com muitas aspas, é claro, ganhem determinadas licitações, caso elas existam, ganhem determinadas concorrências, caso elas existam. Ora, então essas empresas, elas, não vou aqui ser radical, dizer que elas mandem no presidente da República, mas inequivocadamente exercem uma influência gigantesca. Claro. Então, se eu tenho empresas de petróleo financiando campanhas nos Estados Unidos, é lógico, evidente, uma discussão de pré-sal no Brasil interessa. Agora, reparem bem... E aí a pergunta, por exemplo, o que seria o interesse americano? Tem uma frase de um presidente... Sim, o interesse americano é o interesse da empresa X ou Y. Tinha um presidente que falava assim, o que é bom para a GM é bom para a América, né? Sim. Quer dizer, muitas vezes esse tipo de justificativa poderia ser usado para que o governo use seu aparato de espionagem para favorecer empresas nacionais em detrimento de outras, né? E aí é uma hora que a gente acha que é preciso tomar, da nossa parte, nossos próprios cuidados, né? Sim, sim. E é por isso que você está chamando, se eu entendo bem, você está chamando a atenção para isso. Quer dizer, por isso, aí até a minha fala de poucos minutos atrás, quer dizer, a espionagem atingiu um patamar inimaginável. Porque ela já não está... Reparem, e é engraçado, cada vez mais ela diz respeito menos aos interesses nacionais. No final é isso. Se a gente parar para pensar, aquilo que... interesses muito mais particulares. Né? E até mesmo pensar, por exemplo, se interessa... Se uma empresa de petróleo financiou a campanha do Obama, a empresa B de petróleo não financiou. Então, quer dizer, até isso mostra que nem nacional ela consegue ser. Não há um interesse nacional norte-americano ali. Por favor, estou sendo ingênuo aqui na minha fala. E é interessante que essas grandes corporações mesmo, elas são tão hábeis que elas contribuem para os dois candidatos. Ah, lógico, normalmente sim. Mas imaginando que tenha... imaginando que tivesse contribuído apenas para um, tá? Mas de qualquer maneira, normalmente elas fazem isso, né? As construtoras, as empresas, as incorporadoras, normalmente essas então fazem mesmo, né? Mas os bancos, né? Esses aí é indiscutível. Agora, nos Estados Unidos, o que eu acho interessante é que, não digo as empresas nem tanto, mas, por exemplo, é público notório as redes de comunicação. Essas assumem claramente que são do Partido Republicano ou do Partido Democrata. E aí já viu, né? Se entrar numa discussão, como já tivemos aqui no Brasil, da presença do capital estrangeiro nos meios de comunicação, quer dizer, aí que eu perguntaria, mas isso interessa a Fox ou a ABC? Pois é, essa discussão é muito pertinente. Isso é uma coisa bastante séria, né? E a gente vive um momento tão revolucionário do ponto de vista do acesso à informação e a capacidade de multiplicação da informação, que eu acho que a gente mesmo ainda não sabe bem a magnitude das mudanças que estão acontecendo. A gente está muito dentro delas para ter a dimensão
da importância das mudanças. O que a gente é capaz de fazer agora por redes sociais, e aí eu acho que alguns exemplos interessantes podem ser até discutidos um pouco mais para frente, mas, por exemplo, a capacidade de divulgação de informações feitas pelo Wikileaks, né, usando a internet, feitas pelo uma série de redes de blogs e sites pessoais e estruturas não governamentais, não corporativas de difusão de informação, fazem com que exista ao mesmo tempo pela internet uma ferramenta perigosa de perda de informações e ao mesmo tempo uma ferramenta de divulgação de informações sobre o tipo de coisa que está sendo perdido, né? Não haveria o fenômeno Wikileaks se a gente não pudesse ter utilizado a internet para divulgar as informações que foram divulgadas. É importante notar também como que a mídia corporativa ela acaba tendo limites naquilo que a gente esperaria dos veículos de comunicação, né? Muitas vezes se tem uma ideia romântica do papel do jornalismo, uma ideia romântica da produção de notícias, da investigação, e o que acontece é que as empresas têm certos limites que podem ser influenciados por questões econômicas, quem são os seus acionistas, quais são os contratos que ele tem, que acabam influenciando que notícias são e que notícias não são divulgadas nos veículos da mídia corporativa. E aí é importante a gente perceber que o uso de redes sociais ou o uso de outras ferramentas de comunicação eletrônica podem ser justamente a arma que a gente precisa nesse momento em que a gente está perdendo uma batalha. Ou seja, o lugar onde estamos mais vulneráveis é exatamente aquilo que... Não é interessante? É um paradoxo interessantíssimo, né? Quer dizer, o uso... eu tenho certeza que o grupo que criou tudo isso nunca imaginou, nem no pesadelo ou no sonho mais imponderável, esse tipo de situação. Marcelo, quando você falou do filme lá dos anos 70, os Jogos de Guerra, a gente não imaginava uma coisa como a internet, né? Nem na ficção científica a gente tinha algo tão fértil, né? Tão produtivo. Os super-heróis não tinham nada parecido, era uma coisa realmente inimaginável. E inimaginável era que isso estaria acessível a praticamente todo mundo. Então esse é um fenômeno incrível, mágico, né, que a gente tem que tentar entender melhor. Não, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, tomarmos muito cuidado com isso. Quer dizer, lembrarmos que isso por favor, vou pegar o exemplo, lamentavelmente, corriqueiro, né? A clonagem de cartões de crédito, de cartões magnéticos de banco. Isso aí se consegue exatamente com equipamentos assim. Quer dizer, as senhas que você coloca uma vez Desculpe o seu CPF em 1 segundo no Google, né, por exemplo, seus dados. Não, eu me lembro uma vez, eu tive um computador que entrou um vírus nele, que era um site da Caixa Econômica. Olha só, tá vendo? Então, era uma coisa assim que, como eu nunca fui cliente da Caixa Econômica, eu achei estranho, porque toda hora que eu abria, eu entrava numa página lá qualquer, aparecia exatamente a parte onde você fazia o login, né? Tá vendo? Colocava a conta e a senha. Eu falei, mas pera um instantinho, que maluquice é essa? Então, e um vírus que eu tive que chamar um técnico realmente para conseguir limpar o computador, porque era uma coisa grotesca. Então, reparem, isso é uma coisa bastante séria, né? Sem dúvida. A internet agora, ela exige uma nova alfabetização, né? Sim, a gente precisa trabalhar com ela, mas a gente precisa saber bem o tipo de risco e de potencial que está envolvido nela, né? E eu acho que a espionagem colocou um tempero. A internet colocou um tempero na espionagem que revolucionou isso também. Tá certo. Bom, esse papo tá muito bom, ainda tem coisas que a gente deveria ter abordado nesse primeiro bloco, pelo nosso organograma aqui, não abordamos, não tem problema, que é o caso, vamos aguardar para o nosso bloco seguinte, que é uma sigla muito bonitinha, que você vai ter que falar pra gente, NSA, né, lá dos Estados Unidos e tal. E nós estamos com o nosso FOP Entrevista de hoje com o Luiz Albuquerque, que é professor aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. O nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Patrícia Botaro, a supervisão técnica da Flávia Silva e a direção geral de rádio e jornalismo é do Chico Daia. Eu sou Antônio Marcelo Jackson, nós vamos fazer um intervalo rapidinho aí e daqui a pouco a gente volta com esse tema quentíssimo sobre espionagens, relações internacionais e economia. É só um instantinho, gente, a gente já está voltando. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação?
E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? Bom, estamos de volta com o nosso FOP Entrevista com o professor Luiz Albuquerque, que é do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. E, aliás, o Luiz também é coordenador de um laboratório de relações internacionais. E aí, Luiz, aproveitando que eu estou falando desse trabalho que você já está carregando aí já há um tempo com os alunos, né, aqui do direito e tal, e aliás você estava fora do ar falando do teu interesse de outros alunos, de outros cursos, particularmente de comunicação social, mas eu queria aproveitar esse toque do laboratório e voltarmos para o assunto, agora já começando a dar nome aos bois, ou seja, tem algumas siglazinhas e alguns nomezinhos que eu queria que você começasse a abordar com mais profundidade agora. A sigla NSA, um outro nomezinho, Wikileaks, Snowden. Vamos começar a falar disso, mas, por favor, falando primeiro um pouquinho dessa experiência do laboratório e já caindo nessa discussão de novo do nosso UFOP Entrevista de hoje. Pois então, Marcelo, o que a gente faz no Observatório de Relações Internacionais da UFOP, que qualquer aluno pode conferir no www.observatorio.ufop.br, é um trabalho que justamente visa difundir informações sobre o direito internacional e relações internacionais. Fazendo isso a partir de uma perspectiva bastante interdisciplinar ou transdisciplinar, e é por isso eu fico muito feliz de ter aqui a oportunidade de convidar alunos de outros cursos, né, para participar desse projeto, porque apesar de eu ser vinculado ao Departamento de Direito, esse projeto ele não tem esse limite. Então o pessoal da História, do jornalismo, de outros cursos que tenham uma interface com esses assuntos, são muito bem-vindos para trabalhar com a gente. E o que a gente faz lá é difundir informações pela internet, e é isso que nos traz de volta a pergunta que você fez. Então, existe uma agência de inteligência nos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos têm, se não me engano, 23 diferentes agências de inteligência. Isso eu não sabia. Eu só conhecia porque CIA, tem FBI, várias, né? Tem NSA. várias, são ramificadas e especializadas e fragmentadas, especialmente até o 11 de setembro de 2001. Essas organizações trabalhavam de maneira muito desarticulada, e depois eles perceberam que era muito investimento sendo feito e pouca comunicação dentro dos próprios setores. Então, só para diferenciar, você tem, por exemplo, a Central de Inteligência Americana, que a gente chama de CIA, né? Que tem um foco muito ligado à relação entre os governos, entre os países. E o FBI, que também é muito famoso, talvez valha a pena a gente falar, que é o Federal Bureau of Investigation, que tem um caráter voltado para dentro dos Estados Unidos, em algo que talvez fosse mais parecido com uma mistura de Polícia Federal com o Ministério Público, né? É um órgão que tem características de investigação para questões internas, né? E foi fortalecido de 2001 para cá uma terceira organização, que é a National Security Agency, NSA, que teve um papel central no monitoramento dos grandes veículos, das grandes redes, das grandes fontes de informação disponibilizadas na internet. Então é a NSA que faz boa parte do acompanhamento das informações que são transacionadas pela rede, né? E é por isso que ela tem hoje mais importância, porque o tipo de espionagem que fazia, por exemplo, a CIA parece muito incidental se comparado com o que faz a NSA, que, vamos dizer assim, pesca de tarrafa, né? Toda a comunicação, toda a circulação de informações, né? Então, o problema é que essas informações, elas podem ser coletadas sob uma perspectiva tecnológica. Tecnologicamente é possível fazer isso, mas existe um questionamento que deve ser feito também, e o governo tem o direito de fazer isso? O governo tem o direito de levantar informações sobre os seus próprios cidadãos, sobre outros cidadãos de outros países? Ele tem o direito de entrar
nesse grau de intimidade, de entrar em questões que podem ser sigilosas de uma empresa ou de políticos, né? E isso tudo foi escondido por trás de uma cortina de fumaça, que era a paranoica preocupação com o terrorismo, né? A palavra terrorismo ganhou a dimensão de concentrar tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que no passado isso já foi associado, por exemplo, ao fascismo, ou em outro momento ao comunismo, e agora o ismo da vez parece ser o terrorismo. E o terrorismo ele se desconfigura de algo muito concreto. Há um secretário de defesa norte-americano, o Donald Rumsfeld, que um dia falou que a Al-Qaeda é um estado de espírito. Veja que coisa mais abstrata, um estado de espírito. Ou seja, não é preciso nem ter evidências empíricas comprováveis que você está vinculado a um grupo terrorista específico com certas pessoas e certas práticas, né? Ele já estava dizendo que é um estado de espírito. Então, algum psicólogo ou algum médium pode ver qual é o seu estado de espírito e concluir que você faz parte da Al-Qaeda ou qualquer coisa assim. Desculpe te interromper, Luiz, mas aí eu me lembro que o Rumsfeld, juntamente com o Dick Cheney, na época vice-presidente, ganharam muito dinheiro com essa brincadeira, empresas fornecendo mantimentos e munições para as tropas americanas no Iraque. Quer dizer, então a beleza, o discurso patriótico dele se reduzia a algumas cifras de milhões de dólares. Você foi eu me lembro na muito bem bissetriz disso. da hipotenusa do cateto oposto ao adjacente superior. É isso mesmo, né? É difícil essas coisas passarem despercebidas, mas outro problema é justamente que tipo de informações são divulgadas e que tipo de informações não são divulgadas, né? E eu acho que a mídia corporativa, especialmente a norte-americana, né, ela tem se mostrado muito sócia, né, muito cúmplice de uma série de barbaridades que acontecem e que não recebem a devida cobertura jornalística mesmo, né? Parece que há limitações empresariais, há um tipo de... Veja, a palavra censura talvez ela possa parecer forte, mas o governo americano influencia, pressiona, seduz, ameaça redes de comunicação que adotam tons assim muito críticos, né? E isso pode vir direto ou indiretamente através dos patrocinadores, né? dos financiadores desses canais. Então a informação pela via oficial ou pela via da mídia corporativa, do jornalismo corporativo, ele traz uma série de limitações, e é por isso que existe um otimismo muito grande com a possibilidade de a gente obter outras informações através das redes de informação pela internet. E eu não estou falando só de Facebook, Twitter, não, dos blogs, das pessoas que analisam, que mantêm e que fazem um trabalho que deve ser visto também com cuidado, porque você pode ter pessoas que são desinformadas ou mal intencionadas, ou né, você pode ter muita bobagem sendo escrita e dita na internet, mas pelo menos a gente tem a chance de ver outras informações, né? Não só aquilo que saiu na Globo, não só aquilo que saiu na Folha de São Paulo, mas as outras informações que estão sendo divulgadas, não só aquilo que deu na CNN ou na BBC, mas o que está pensando aquele pensador lá do interior da Índia sobre aquele assunto. Então a gente tem tanta informação que o ponto agora é o que a gente faz com ela, como que a gente seleciona, qual informação que é relevante, qual que não é relevante, qual o critério que a gente vai utilizar para isso e o que a gente faz com essa informação. Ô Luiz, olha só, que a gente está encaminhando para um outro lado aí, e eu queria só retornar a um ponto que você falou há poucos minutos. A respeito da NSA, e fazer aqui uma rápida comparação para ver se isso é possível acontecer. Lógico, você conhece 1 milhão de vezes mais do que eu esse assunto. Quem controla a NSA? E aí, por favor, a minha pergunta é se eu te explicar o porquê da pergunta. Vamos voltar a uma passagem muito famosa da história norte-americana, que é o FBI, né, a pronúncia que se queira dar, quando, num dado momento, lá pelos década de 1940, 50, ele foi governado, digamos assim, por um cara chamado Edgar Hoover, né? E eu estou citando isso porque há poucos dias atrás, por um mero acaso, eu estava assistindo a um canal de televisão, e aí estava lá uma minissérie sobre o Hoover, né? Falando sobre ele que dirigiu o FBI durante muitos anos.
E aí o Hoover tinha uma passagem lá que ele fala com o companheiro dele, ele era homossexual, na época isso ele perseguiu muita gente por homossexualismo, mas ele era, né? Mas ele mantinha. E ele coloca, o companheiro dele fala assim, no filme, tá? Não sei, lógico, se esse diálogo existiu ou não, eu não sei. Ele fala assim, mas Edgar, por que você não se candidata à presidência dos Estados Unidos? Aí ele fala, não, mas sem ser presidente, eu já mandei em 5 presidentes aqui. Então eu não preciso me candidatar a nada para mandar nos Estados Unidos. Eu estou te falando isso, que aí voltamos... A NSA, ela é algo... Porque eu fico pensando, para um sistema qualquer de informação e investigação, voltado somente para os problemas internos norte-americanos. Isso aconteceu? Eu fico me perguntando, um órgão que está voltado para uma investigação, uma espionagem sobre a internet, em relação à internet, e aí envolve o mundo inteiro, se esse tipo de loucura aconteceria. Quer dizer, de repente um diretor da NSA virar o dono do mundo. Por favor, estou fazendo um apologista da catástrofe aqui, mas... Essas questões podem parecer tão pequenas, mas elas são enormes, né? A tática que o Hoover tinha para se manter no poder era sempre ter material sujo, pesado sobre as pessoas que ocupavam o poder. Né? Exatamente. Ele chantageou vários presidentes a partir disso. Então, pode parecer pequeno, mesquinho e baixo, mas não é irrelevante. É muito relevante o poder que essas organizações têm. E eu tenho visto uma série de depoimentos de ex-agentes da CIA, e eles diziam o seguinte, que antigamente o papel deles era dar para o governo a melhor informação possível, né? E que a partir, especialmente do 11 de setembro, que foi uma data muito marcante assim, em vários aspectos, a informação que eles tinham que produzir já era informação para corroborar a política externa americana, quer dizer, não era mais para informar, era mais um public relations, uma ação qualquer. Então inverteu, você primeiro tem o objetivo, depois nós vamos tentar levantar os dados que possam corroborar esse tipo de atuação, esse tipo de prática. O caso das armas químicas, o caso das armas Iraque, químicas no Iraque, Marcelo, eu acho que é um dos exemplos mais marcantes disso, né? Quer dizer, foi necessário um trabalho muito intenso de produção de provas, de formulação de dossiês e de junção de informações desencontradas, né? E é muito importante lembrar que a pessoa que foi talvez o principal envolvido na tentativa de comprovar para o resto do mundo que o Iraque de fato tinha uma série de armas de destruição em massa, foi o Colin Powell, que é um herói de guerra da primeira guerra do Iraque, que era secretário de Estado do governo Bush, e ele foi ao Conselho de Segurança com uma série de mapas e mostrou uma série de coisas que depois se mostraram incorretas, e ele teve a grandeza de pedir desculpa pelos erros e dizer que naquele momento ele achou que era aquilo, mas que ele reconhece que não era, né? Então, uma coisa parecida já foi montada... Desculpe te interromper, mas eu não resisto a uma ironia. Eu queria saber se o Rumsfeld e o Dick Cheney fizeram a mesma coisa e devolveram o dinheiro. Porque eles também, olha, foi engano, a gente invadiu o Iraque, ganhamos rios de dinheiro, mas agora estamos até devolvendo. Não, isso eu tenho certeza que não. Mas desculpe, Luiz, ter te cortado, mas a ironia é inevitável. Não, porque... Quanto mais absurdo, mostra mais como porque reconhecer a falha significa... Eu quero entender o seguinte, olha, um país foi invadido, milhares de pessoas morreram. Né? Peraí. Então, isso não é uma brincadeira. Não é uma coisa que você possa pedir desculpa e sair... Exato, fala, foi mal. Não é assim. Olha, a estimativa mais otimista de todas que eu vi, a mais conservadora, a menos exagerada de todas, estima que 400 mil pessoas morreram na guerra do Iraque. Outras vão para além de 1,5 milhão, né? E fora o tanto de pessoas que foram deslocadas, que foram prejudicadas, que foram feridas, que não morreram, mas que ficaram com sequelas, né?
absolutamente injustificável. E aí o papel da inteligência, então, foi tentar levantar informações para confirmar uma coisa, né? Lembrando que logo após o 11 de setembro teve uma caça frenética ao Bin Laden, que acabou demorando muito tempo para produzir efeitos, e de uma hora para outra, subitamente, o alvo passou a ser o Iraque do Saddam Hussein, que não tinha nada a ver com aquilo, né? É indispensável analisar o papel da mídia nisso tudo, porque a mídia embarcou, especialmente a CNN nos Estados Unidos e as grandes, os canais de comunicação Fox News, né, que venderam para o grande público uma associação do Iraque com o Saddam com o 11 de setembro, que é absolutamente falaciosa, né? Isso tudo, então, tem com relação à influência do Estado com a mídia e Exato, e aí, já que eu interrompi você naquela hora, para voltar no tema da NSA, quer dizer, então existe o risco, né, tomara que isso não aconteça, mas existe o risco de um maluco, de um novo Edgar Hoover aparecer. Mas aí, voltando ao tema que você estava encerrando aquela tua fala, que era a questão da quantidade de informações disponíveis, e o que nos remete inequivocadamente ao negócio chamado Wikileaks. Isso. O que é isso? Vamos lá, fala um pouquinho pra gente sobre... A ideia do Wiki é um trabalho coletivo, né? E o Wikileaks é um trabalho coletivo que tem feito a divulgação de uma série de informações sobre acontecimentos que deveriam ser de conhecimento público, mas que eram omitidos pelas autoridades governamentais e, de certa forma, também por certos veículos da mídia. Então, o Wikileaks talvez tenha ficado famoso em escala global quando ele vazou para a internet vídeos em que soldados americanos de helicóptero fuzilavam cidadãos que não tinham nenhuma característica de estarem praticando qualquer coisa que pudesse ser considerado um ataque, né? uma chacina de inocentes. E essa foi apenas uma de várias, né? Várias, inclusive as empresas prestadoras de serviço, como as do Dick Cheney, como uma muito famosa chamada Black Paul, né? Ela se tornou famosa por uma série de chacinas de famílias inteiras, crianças, velhos, né? E coisas que ficavam à mercê do conhecimento público. Então o Wikileaks divulgou atrocidades que estavam sendo cometidas pelos soldados americanos e pelos contractors, né? As empresas contratadas. E isso gerou, é claro, uma grande comoção internacional, e a partir daí muita gente começou a buscar saber mais sobre esse grupo que era liderado por um australiano chamado Julian Assange. Né? E o trabalho do Wikileaks acabou resultando em eles terem sido contactados por pessoas que também tinham informações relevantes, inclusive um sargento do exército americano que tinha acesso a certas informações numa escala de 5 níveis de confidencialidade. Ele tinha acesso ao nível 2 apenas, né? Então eram coisas assim bastante triviais, mas ele percebeu nas comunicações que haviam entre os consulados e embaixadas americanas e a capital uma série de interesses subjacentes na política externa americana que eram conflitantes com o discurso oficial, que eram conflitantes com o direito internacional, que eram conflitantes com a retórica de amizade que estava sendo postulada. E esse sargento foi preso e tem a perspectiva de passar a vida toda encarcerado, né? O sargento Manning, no mínimo 35 anos e muito tempo para ele ser julgado, um caso assim extrema. E o que ele fez foi então divulgar informações para o Wikileaks, e o Wikileaks conseguiu um alcance global. A partir daí o governo americano teve que se explicar em uma série de situações, porque houve muito questionamento sobre, por exemplo, a intervenção dos Estados Unidos em assuntos internos de outros países. O Brasil é um país que não escapou disso, né? Os contatos que o governo americano teve com candidatos à presidência no Brasil, com representantes de certos veículos da mídia corporativa e uma série de outras situações demonstram que eles têm uma participação muito intensa, ou procuram ter uma participação muito intensa naquilo que se refere aos processos eleitorais, quem vai ganhar, né, a abertura do governo brasileiro para acordos comerciais com os Estados Unidos e uma série de outras coisas. Mas o Brasil é só um exemplo, todo mundo acabou descobrindo muita coisa, inclusive isso foi
objeto de muito humor na internet, com uma série de charges e cartoons que falam justamente dos constrangimentos que o Wikileaks trouxe, porque revelou, né, desnudou a retórica corretinha, certinha, bombocista do governo americano e mostrou. E outra coisa importantíssima de ser falada, nenhuma informação foi negada, né? Então não há isso que é mais assustador, né? Contestação de que eles não falaram aquilo, não pensaram aquilo. O argumento que se coloca é que isso pode ter colocado em risco a vida de cidadãos americanos e que por conta disso ele estaria sendo considerado um traidor ou uma pessoa que cometeu crimes contra os Estados Unidos, e daí a perseguição feroz que o Julian Assange sofre. O Julian Assange é mais uma figura importante, mas ele teve um envolvimento num caso muito mal explicado, em que está sendo acusado por crimes que justificam uma crença de que existe um esforço para calá-lo, né, através de uma prisão. E ele tem obtido o apoio do governo do Equador, que muito corajosamente o abrigou na sua embaixada em Londres, onde ele fica há mais de 3 anos, o que é uma situação incrível, né? Incrível. E a partir dele, outras pessoas tomaram coragem e divulgaram informações, dentre eles um técnico, um especialista em questões de comunicação e tecnologia da informação, chamado Snowden, que prestou serviço de consultoria para a NSA e descobriu tudo que a estrutura estava fazendo, do ponto de vista da espionagem, em vários níveis, inclusive no nível mais básico de um cidadão comum americano, né? Um processamento de dados em larga escala, né? Não são coisas específicas, tipo, eu sei de uma pessoa que talvez tenha um envolvimento com um terrorista. Não, é generalizado, né? E ele teve uma coragem enorme de abdicar de uma vida muito rica, produtiva e saudável para colocar essa denúncia no ar. Depois disso ele foi perseguido e teve a esperteza de buscar países que não eram alinhados incondicionais dos Estados Unidos. Ele foi primeiro para Hong Kong, depois para a China, depois para a Rússia, onde ele se encontra sob a proteção do governo, com um asilo temporário até meados de 2014, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ele já pediu asilo para vários países da América Latina, e é muito importante notar que a América Latina tem se destacado no cenário internacional como uma região de coragem, uma região que enfrenta interesses, digamos, imperialistas dos Estados Unidos de uma maneira que outros países não tiveram. Então a América Latina está sendo procurada por esses heróis aí para oferecer asilo. É interessante aí, tristemente interessante, lembrar o caso de 2 pessoas que enfrentam de maneira inquestionável, né, o absurdo dos absurdos desse sistema que está ali, que digamos assim, não está ali para defender interesses nacionais de grupos sociais, mas ao contrário, para defender interesses que nem do governo interesse de uma empresa X ou Y, de meia dúzia de pessoas. E aí esses sujeitos que deixam o rei nu, né? Eles, prisioneiro há 3 anos, conforme você lembrou bem, dentro da embaixada do Equador, porque se ele botar o pé na rua, ele já tem 700 pessoas para pular em cima dele. Exatamente. Ele não chega vivo à delegacia, isso aí é fato, né? Preciso ter uma imaginação fértil para chegar a essa conclusão. E o próprio Snowden, que parou na Rússia, aí a gente vai tratar no terceiro bloco aí, tem esse pedido que ele fez ao Brasil. O Brasil entra na lista, que você já começou a citar essa questão. Eu acho, no final, Luiz, a gente pensa, e até vamos colocar o seguinte, até pro ouvinte, né? Na medida em que a reação é tão voraz, na medida em que a reação é tão violenta, por menos que eu acredite no Assange ou no Snowden, eles falaram alguma coisa, sabe? Eles falaram alguma coisa muito séria, porque se não tivessem feito isso, a reação não seria desse porte.
seria, isso aí é um maluco e tal, deixa pra lá, ninguém dá, negaria, acabou. Não, pra chegar nesse ponto, então eles mexeram num vespeiro. Tocou um assunto. O assunto é muito delicado, sem dúvida alguma. Bom, gente, a gente vai fazer um intervalo agora do nosso FOP Entrevista com o Luiz Albuquerque, que é professor do Departamento de Direito da UFOP. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e da Patrícia Botaro, a supervisão técnica da Flávia Silva, com a direção-geral de rádio e jornalismo do Chico Dyer. Por favor, ouvinte, você pode sugerir o tema para o nosso FOP Entrevista. É só enviar o e-mail para conteúdo.radiofop@gmail.com e aí o seu tema vai ser processado aqui pela nossa produção e, encontrando o especialista, a gente coloca essa discussão no ar. Eu sou Antônio Marcelo Jackson, a gente está no FOP Entrevista com o tema Espionagem em Relações Internacionais. Daqui a pouco a gente está voltando. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? Bom, estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista com Luiz Albuquerque, que é professor do Departamento de Direito aqui da UFOP e também coordenador do Observatório, do Observatório de Relações Internacionais aqui da UFOP. Luiz, olha só, a gente no outro bloco, você no final já começou a citar o caso do Wikileaks, com meu Deus, me foge o nome dele? Julian Assange. Julian Assange. E do Snowden. Quer dizer, e se eu entendi direito, quer dizer, o caso do Wikileaks é uma ação colaborativa, quer dizer, várias pessoas fazem alguma coisa, e aí tudo se concentra ali, e aí aquele problema se tornou público, e conforme você mesmo chamou a atenção, ninguém falou muita coisa. Me corrija se eu estiver falando alguma bobagem. Agora, no caso do Snowden, não. Ele era um sujeito da máquina, das entranhas. E eu queria que você aprofundasse mais essa questão, que me parece que é muito grave, né? Quer dizer, grave. Podendo citar o Wikileaks sem problema nenhum, mas vamos colocar essa questão do Snowden. Isso. Então, o Snowden, ele assim, mais do que um espião, no sentido romântico da palavra, ele é um técnico, né? Ele é um especialista em tecnologia de informação e comunicação, e ele trabalhava para uma empresa que prestava serviços para a NSA. É um funcionário extremamente qualificado, tinha um salário excelente, uma vida muito boa e uma mulher linda, e teve uma decisão muito corajosa de revelar o grau de intromissão da NSA na vida privada das pessoas, né? Independente das pessoas terem ou não qualquer tipo de atividade suspeita, terrorista ou qualquer coisa parecida. E ele ficou incomodado com isso e teve a coragem de trazer isso à tona, pagando um preço pessoal muito alto por isso. Então, o importante dessa declaração é que ele é um insider, né? Ele é uma pessoa que vem de dentro e que nos revela a capacidade de buscar informações que essa estrutura tecnológica tem. Há poucos dias ele escreveu uma carta destinada ao povo brasileiro. Novamente eu quero insistir que a América Latina nesses últimos anos tem se mostrado ao mundo como um espaço de governantes muito corajosos, né? A ideia do quintal dos Estados Unidos ela desapareceu no momento em que países se levantaram para aquilo que achavam que era abusivo, ao passo que outros países, como países da Europa, fizeram o contrário, né? Se ajoelharam diante da imposição do governo americano. Mas, por conta disso, muitas pessoas que têm desempenhado um papel de denúncia dessas violações têm buscado o Brasil, e aí o Snowden, que está no momento na Rússia, em uma situação relativamente precária, ele se sente muito limitado na Rússia e busca apoio especificamente do Brasil. Mas na carta dele, ele queria chamar atenção
para o tipo de controle que é possível ter à distância, né? Então, ele falou, por exemplo, que uma pessoa que manda um e-mail para outra, aquele conteúdo já pode ser facilmente identificado. Uma pessoa que está com o celular pode ser monitorado onde que ele se encontra, porque o celular dele comunica com as centrais de telefonia, e isso então permite rastrear essa pessoa. Se por um lado isso é interessante, por exemplo, se houver um acidente de carro e a gente não sabe onde que o acidente foi, é possível encontrar pelo celular da pessoa onde que ela se encontra, pelo menos aproximadamente. Então isso é interessante. Mas imagino que se pode fazer do ponto de vista da espionagem, né? Quem encontrou com quem se reuniu com quem, onde que a pessoa se encontra, onde que ela está. Então, a sugestão aí aos espiões amadores: desliga o celular quando você for fazer alguma coisa mais perigosa, porque senão todo mundo vai saber onde você está. Então, a gente ainda não tem clareza sobre essa capacidade tecnológica, e a gente não percebe, por isso, de que maneira que a gente está exposto, né? Enquanto a gente estiver utilizando essas tecnologias, e é muito difícil a gente ter fontes alternativas. Por exemplo, o governo brasileiro, o governo federal, ficou bastante irritado com as denúncias comprovadas, né, de espionagem por parte dos Estados Unidos no Brasil. Mas vamos deixar claro, não só no Brasil, na França, na China, em todo mundo, todo mundo. E a presidente Dilma teve uma postura muito firme, né, com relação a isso, e depois que foi percebido que outros países também estavam tendo o mesmo tipo de situação, o que ela falou na abertura da Assembleia Geral da ONU neste ano acabou servindo de ponto de referência para outros governantes, né? Agora se discute no âmbito global a tentativa de criar regras que impeçam o tipo de espionagem que está sendo feita pelo uso da internet, né? Se não for uma iniciativa global, é muito difícil que haja sucesso nesse sentido. Mas o mais difícil é ter sucesso enquanto a gente depender de tecnologia deles, né? Enquanto a gente usar, por exemplo, hospedagem de e-mail que está sediado nos Estados Unidos, enfim, a gente tem que ter nossas próprias alternativas. Agora, eu penso que a ideia de abrigar no Brasil as pessoas que estão fazendo essas denúncias, Marcelo, você tocou no ponto no final do nosso último bloco, muito importante, e isso feriu a honra americana de uma maneira muito visível, né? Foi humilhante, expôs a administração Obama a uma situação muito constrangedora, e isso é inadmissível, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, os absurdos que acontecem na base militar de Guantánamo, onde tem prisioneiros que simplesmente são ignorados pelos direitos humanos por parte das autoridades americanas, quando você vê dentro dos Estados Unidos a situação do soldado Brennan, né? Manning, que fez esse vazamento e que foi preso e está numa situação muito vulnerável, a gente percebe que o governo americano não quer ceder nesse aspecto, e que isso é um assunto para eles muito grave. Então, se, por exemplo, o Brasil aceita oferecer o asilo pedido pelo Snowden, isso inevitavelmente vai gerar uma animosidade com o governo dos Estados Unidos. E apesar da gente ter momentos pontuais de disputa, de conflito de interesse, de algumas situações assim que são muito difíceis de serem engolidas, mas é muito pior ter o governo dos Estados Unidos diametralmente oposto, né, aos interesses brasileiros, né? Então é um cálculo muito complicado, Marcelo. Ao mesmo tempo que a gente quer entender melhor o que está acontecendo, que a gente quer proteger as pessoas que fazem aquilo que a gente acha que é correto e é justo, essas coisas não saem impunes, elas têm um preço. E a pergunta é: que preço é esse? A gente está disposto a pagá-lo, né? Acho que essa que se estamos dispostos a pagar isso. Porque eu estou pensando, eu estou ouvindo você, Luiz, e aí me vem um caminhão de coisas aqui à cabeça, e eu fico pensando, primeiro,
quando você fala, como falou há minutos atrás, a respeito do discurso, por exemplo, da presidente Dilma Rousseff na ONU, agora na abertura da Assembleia Geral, né, como é tradição, é o Brasil que abre a Assembleia Geral com o seu presidente discursando. E se coloca um rearranjo internacional para regular isso, é lógico que estamos falando o seguinte: os Estados Unidos vão aceitar porque o problema principal chama-se Estados Unidos. Quer dizer, ele é o problema. Né? Se a gente depender de aceitação, isso é muito difícil, né? Não, exato. A gente tem que criar alternativas que a gente não precisa, por exemplo, alternativas tecnológicas, né? Sim. Não, porque eu fico pensando sempre que tudo que envolve relações internacionais passa por aí é a segunda coisa que me vem à cabeça, né? E as relações internacionais, como faz parte do campo da ciência política, eu conheço de ouvir falar, né? Que é o seguinte... como cientista político que sou, né? Bom, para que você funcione, você teria que ter um poder acima de todos que organizasse isso, ou um poder respeitado por todos, coisa que nas relações internacionais efetivamente não acontece. Quer dizer, a ONU nunca foi um órgão a ser respeitado, né? Ou antes seria respeitado pelo mais fraco. Isso. Mas não por uns Estados Unidos, não pelo mais forte, né? Aí eu fico pensando, por favor, Luiz, é que a gente entraria em um outro assunto e tal, mas como eu sei que você tem, o teu mestrado envolve análise econômica, mas eu vou citar só, se você quiser falar 2 ou 3 minutos, fale, mas aí depois a gente volta para a questão da questão do tema, que é espionagem. Quer dizer, me parece que para as relações internacionais funcionarem de uma forma minimamente decente, o primeiro caso é derrubarmos o poder americano, né? Por favor, deixa eu sonhar um pouquinho alto aqui. E aí eu me lembro, há algum tempo atrás, um diálogo que eu não sei por que não prosperou, ou pelo menos eu não sei em que pé ele está, de Brasil e China promoverem transações comerciais não mais utilizando o dólar, né? Essa seria uma forma de você derrubar, porque o que sustenta os Estados Unidos é que todos negociam em dólar. Não sei se isso aí seria tema para uma outra entrevista, mas o dólar é a única moeda no mundo que não tem lastro nenhum. Quer dizer, qualquer moeda no mundo você pode trocar por ouro, pode trocar por outras moedas no Banco Central dos seus países. O dólar americano, não, você não troca por nada. Isso desde o governo Nixon, lá na década de 1970. Mas aí, Luiz, eu estava pensando nisso, quer dizer, para que tudo funcione, teríamos que derrubar primeiro os Estados Unidos, né? Vamos sonhar alto. Então, eu sei que eu fugi do assunto, mas... Não, mas a gente consegue amarrar todos esses temas porque eles são realmente interligados, né? Queria começar dizendo o seguinte: você se referiu a uma noção que a teoria das relações internacionais chama de anarquia. É a ideia de que no plano internacional não existe, como no plano interno, um governo central e superior que tem uma autoridade e um poder de fato sobre o cidadão, de maneira que ele seja capaz de impor uma ordem jurídica, inclusive coercitivamente, se for necessário, né? No plano interno, o governo tem a polícia, tem as forças armadas, e ele é capaz de impor. No plano internacional, não existe um único governo central superior. Os países são dotados de soberania e eles vão definir em que medida eles aceitam se vincular a outras organizações, e eles vão sempre tomar cuidado para que essas outras organizações não tenham a capacidade de limitar a sua própria soberania. Então, no plano internacional, a gente tem organizações que são até muito poderosas, como é o caso da ONU, que tem o Conselho de Segurança. Porém, o Conselho de Segurança ele tem um sistema de tomada de decisão no qual 5 países têm um poder de veto. Os Estados Unidos é um deles, né? E é por isso que a gente não deve esperar que grandes mudanças passem pelo Conselho de Segurança. Inclusive, se houvesse uma grande mudança no Conselho de Segurança, com o ingresso de novos membros permanentes, dentre os quais provavelmente estaria o Brasil também, ainda assim a gente não seria capaz de impedir um país de vetar uma resolução que fosse tomada e que pudesse contar com força por isso. Então, talvez mais factível ou mais interessante do que, vamos dizer assim, derrubar os Estados Unidos, né, de maneira jocosa, seria fazer com que os Estados Unidos respeitassem o direito internacional.
né? Porque se eles ficassem dentro de um limite acordado pelos países, isso seria o suficiente para que os países pudessem conviver em harmonia, sem conflitos. Mas essa parte que é difícil, e esse é um tema que eu estudo com muita atenção. O que é que faz com que os países cumpram as normas internacionais, né? O que é que faz com que em determinado momento um país entenda que é melhor ele abrir mão de um interesse que ele tem de curto prazo para ter um interesse de longo prazo, de ter um sistema juridicamente vinculante, que todo mundo cumpre, né? Então, essas questões, elas são muito complicadas, mas vale lembrar que em vários momentos da história, o governo americano, os Estados Unidos como país, ele teve um papel importante, ele ajudou a evoluir uma série de coisas. Pena que ele mesmo não respeitou as organizações e o direito que ele ajudou a criar, né? Talvez a gente possa dizer que algumas administrações, alguns governos tenham sido mais respeitosos do direito internacional do que outros. E nesse contexto, a gente vê que a nossa interação com os Estados Unidos está muito associada a uma dimensão da sua potência econômica, da sua potência política, militar, etc. E outras potências surgem, né? E você falou da China, e a China é um país que tem tido uma ascensão extremamente veloz e rápida. O Brasil desenvolve uma relação econômica com a China que já superou, por exemplo, a dos Estados Unidos, né? Nosso principal parceiro comercial é a China há 10 anos, não é mais os Estados Unidos. E, historicamente falando, sempre que houve uma mudança, nunca houve um recuo, né? Era Portugal, depois era Inglaterra, depois os Estados Unidos. Quer dizer, uma vez que mudou, agora a China é o nosso principal parceiro, não só no Brasil, mas a China é o principal parceiro da maioria dos países da América Latina, que era o tradicional quintal dos Estados Unidos, né? Então isso tudo demonstra uma mudança de tendências, e essa mudança no jogo geopolítico tende a ter mudanças no plano jurídico, e a capacidade da gente fazer com que os países cumpram as normas depende de um sistema mais equilibrado, com menos unilateralismo. Se você só tem uma superpotência global, é muito difícil constranger essa superpotência a normas internacionais. Se você tem um sistema multipolar, né, um sistema em que vários países desempenham um papel, isso fortalece a capacidade do direito ser cumprido. E aí não só a China como principal país que é chamado como potência emergente, mas existe uma articulação de países que têm sido chamados de BRICS, né, incluindo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que têm se mostrado bastante capazes de mudar um pouco as principais correlações de força na arena internacional. O brasileiro tem muitas vezes um hábito assim meio jocoso de não colocar muita fé no próprio país, não achar que o Brasil é tão bom, né? A gente é muito severo com o nosso próprio país, mas da perspectiva internacional é importante que as pessoas saibam que o Brasil é um grande país, é um país que está ficando cada vez mais expressivo no cenário internacional, né? E isso ajuda, né, nesses objetivos, né? A iniciativa que a presidente Dilma teve na Assembleia Geral, se fosse feito, sei lá, 10 anos atrás, talvez não tivesse o mesmo impacto. O Brasil hoje é um país muito maior. E o Brasil é um país articulado com outros países muito importantes, como é o caso da Índia, como é o caso da África do Sul. Então, existe mudanças na arena e na arena diplomática que podem ser importantes. Voltando para a questão econômica, o Brasil e a Argentina, que fazem parte do Mercosul, desenvolveram uma técnica de compensação monetária pela qual a gente não precisa utilizar o dólar. E essa tecnologia foi muito interessante, Marcelo, porque ela despertou em outros países, dentre eles a Rússia e a China, a vontade de fazer uma coisa parecida, né? A tentativa de sair da zona de influência do dólar é uma estratégia, né, que esses países estão adotando, percebendo que essa é uma fonte de poder que eles não querem continuar dando para os Estados Unidos, né? Então a gente está ensinando alternativas ao uso do dólar, que, como você falou, tem um papel muito grande justamente na manutenção dessa supremacia econômica. Não, e aí eu fico imaginando o quanto os espiões da NSA estão enlouquecidos, né? Estão trabalhando porque, de fato, isso aí é claro, né? Porque eu me lembro de ter lido há algum tempo atrás um estudo até feito nos Estados Unidos a respeito da previsão, acho que 2050 a China vai passar os Estados Unidos em termos de economia mundial.
Então, eu fico imaginando o 2049, quer dizer, em termos de fantasia, quer dizer, aquele momento anterior, o que o governo americano e as empresas norte-americanas não vão fazer para impedir isso, quer dizer, isso é uma coisa muito séria, né? Quer dizer, ou seja, mantidas as condições de temperatura e pressão, em 2050, quem vai mandar na economia do mundo é a China. Bom, isso o próprio americano falou. E aí, com tudo que nós já conversamos no programa de hoje, sobre espionagem, governos reféns das empresas que financiam as campanhas políticas, o que essas empresas não estão pressionando para que isso não aconteça, né? Ou que seja pelo menos retardado, né? Não, você tem toda a razão, Marcelo. E veja só, nos anos 2000, a expectativa era essa, em torno dos anos 2050, né, a China ultrapassaria o tamanho do PIB americano. A partir de 2010, esse número já foi caindo para 2030, né? Isso, eu falei 2050. Não, mas é porque era 2050 mesmo. Aí foi cada vez mais aproximando a data dessa passagem, né? E o mais interessante, Marcelo, é que se você usa diferentes indicadores, essa data fica ainda mais recente, porque para a economia tem um elemento importante que é o PPP, Poder de Paridade de Compra, né? Power Purchase Parity, que é o seguinte: você pega, por exemplo, $1, o que você faz com o dólar em Nova York é diferente do que você faz com o dólar em Ouro Preto, com o dólar em Beijing, né? O dinheiro não é igual, né? Então, comparar a riqueza pelo PIB calculado em termos de dólar nem sempre dá uma informação muito precisa. E analisando o PIB pelo PPP, a China passará os Estados Unidos em coisa de 15 a 20 anos, um intervalo de tempo muito menor, né? Não, isso só lembrando para aquele que nos ouve, né? Os Estados Unidos tem o quê? 300 milhões de habitantes ou 250 milhões de habitantes, e a China tem 1 bilhão e 300 milhões, quer dizer, 1 bilhão a mais, né? Se você pensar que tem 1 bilhão a mais de pessoas, esse cálculo todo da poder de compra, nossa senhora. E a Índia, que está muito perto disso a Índia também, tem perto de 1 bilhão de habitantes. Tem 1,1, a China tem 1,3, quer dizer, a Índia é um potencial que ainda a gente não percebeu. A gente vê muito um gigante, vê pouco o outro gigante que está logo ali do lado, né? O caso da Índia, eles estão bem calminhos, é interessante, isso me chama a atenção também, da calma indiana, lá, talvez os mantras que eles sejam, mas o que eles estão fazendo é uma coisa absurda. A última grande rodada de negociações multilaterais aconteceu no contexto da OMC, em Bali, na Indonésia. A Organização Mundial de Comércio. A Organização Mundial do Comércio, e o principal vitorioso dessa negociação, né, foi a Índia. Então, a Índia conseguiu fazer com que ela fosse o país que menos cedesse no contexto de negociações que envolvem países muito poderosos, né, todas as economias globais. Então a Índia está crescendo muito rápido também, né? A gente tem que, aqui no Brasil, prestar mais atenção na Índia. A China é fácil de ver, a Índia nem tanto. A gente precisa aumentar essa parte de tecnologia e a parte de cinema. A Índia está mandando. É uma potência cultural também, né? É uma potência cultural muito importante. Então, esses países precisam cooperar mais, né? O Brasil e a China estão desenvolvendo um programa de lançamento de satélites conjuntos. Né? É verdade. A gente entra, então, no campo de tecnologia. Para além de exportar ferro, que é uma coisa básica, a gente está desenvolvendo outros campos de cooperação, de alianças geopolíticas, né? E isso tudo volta para o nosso ponto, que isso fortalece a capacidade da gente trocar informações, né? A capacidade da gente fortalecer o direito internacional para que um país sozinho não consiga subjugar o sistema todo e abusar do direito e violando a soberania dos países com os quais deveria ser parceiro, e não essa perspectiva da competição, da rivalidade. O que eu fico pensando, Luiz, é que tudo que você falou aqui nesse nosso programa de hoje, e voltamos à moral da história, quer dizer, o problema é que parece que em algum momento a coisa se perdeu, né? Ou em algum momento aquele pesadelo de Marx, né, da economia das empresas estar de uma lógica perversa, sem ética nenhuma, estivesse mandando no mundo, parece que ele se revelou, né? A tal ponto até do próprio governo americano estar refém dessas empresas, né? Então esse sistema político, que não é muito diferente do nosso aqui no Brasil em vários aspectos, quer dizer, de ter financiamento de campanhas, da interferência do poder econômico, eu não digo que esse seja o mal principal, mas sem dúvida é uma das origens desse mal.
Eu não sei. É isso mesmo. Que acaba comprometendo as relações internacionais, que acaba comprometendo tudo. Marcelo. Então, eu acho assim, nossa última mensagem pode ser no sentido de fazer com que o nosso ouvinte entenda que muitas vezes as questões internacionais, elas podem parecer muito distantes da vida do cidadão cotidiano ali, mas elas estão muito mais presentes do que ele imagina. E entender melhor qual é esse tipo de conjuntura afeta o futuro desse indivíduo individualmente, né, pessoalmente falando. Tá certo. Luiz, olha, muitíssimo obrigado. Um prazer Esse estar aqui. papo aqui foi realmente muito interessante. Eu espero que todos tenham gostado tanto quanto eu. O nosso programa, o FOP Entrevista, ele tem a produção do Danilo Nonato e Patrícia Botaro, a supervisão técnica da Flávia Silva, a direção-geral de rádio e jornalismo do Chico Dayer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e hoje nós entrevistamos Luiz Albuquerque, que tem graduação em Direito pela UFMG, tem mestrado em Análise Econômica do Direito pela Universidade Utrecht, na Holanda, e agora faz o doutorado em Relações Internacionais pela PUC de Minas Gerais. Muito obrigado a todos pela nossa audiência aí, aquele que nos ouve, e até o nosso próximo UFOP Entrevista. Lembrando, e aí a gente fecha o comentário, que você também pode participar. Mande um e-mail, apesar daí do e-mail estar com base sediado nos Estados Unidos. Um abraço pro Obama, né? Sempre lembrando, quando mandar e-mail pra gente, mande sempre, lembrou o professor Luiz aqui, um abraço pro Obama para conteúdo.radiofop@gmail.com. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo UFOP Entrevista. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto.